Que a paz de Deus esteja presente na sua vida neste momento tão especial do nosso reencontro. Nós estaremos estudando hoje a lição de número 7, que tem por título A Atualidade dos Conselhos Paulinos. Nós iremos apresentar dois vídeos para você, a parte 1 e a parte 2. Não deixe de assistir as duas partes, porque a parte 2 é o complemento da parte 1. Então, para você estudar toda a lição, ouvir toda a lição, deverá assistir a parte 1 e a parte 2 desta lição. Anote lá no canal do YouTube ou no meu blog alguns comentários que você achou. A sua contribuição é muito importante para nós. A lição de número 7, com o título Atualidade dos Conselhos Paulinos, está baseada em Filipenses capítulo 3, verso 1 ao 10. Nós iremos ler de acordo com o desenvolvimento de cada parte da lição. O texto áureo desta lição está baseado na parte A do verso 1 do capítulo 3, que diz assim: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. A verdade prática, na página 43 das lições bíblicas da CPAD, diz assim: Para quem ama a Deus, o mais importante é ter um coração renovado pela ação do Espírito Santo. Isso é o mais importante na vida de quem ama a Deus, a renovação do Espírito Santo. Objetivos propostos para essa lição pelas lições bíblicas da CPAD: dissertar a respeito da alegria do Senhor. O que é a alegria do Senhor? Explicar a tríplice advertência de Paulo contra os inimigos da fé e compreender o significado da verdadeira circuncisão cristã. E fica aí o meu costumeiro objetivo proposto, que é aplicar na sua prática diária o conteúdo aprendido. Então, para introduzir essa lição, nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo reforçando a necessidade da alegria da salvação, mesmo diante das adversidades, né? Deixando claro que nós, como salvos em Cristo Jesus, passaremos por adversidades, por problemas, mas devemos sempre estar conosco em todos esses momentos a alegria do Senhor. E o que é a alegria do Senhor? Paulo aqui nós vamos ver que ele rejeita a atitude dos cristãos judaizantes, que aproveitavam a sua ausência para contestar a sua mensagem e levar ou procurar levar os cristãos filipenses ao retorno às práticas anteriores, né, das práticas da tradição judaica. Nós vamos ver nesta lição. Também iremos ver que ele inverte a posição dada aos judeus para os gentios, chamando-os de cães. Então ele chama aqui que aqueles que são de fora, ou seja, os cães, na realidade não são os gentios, mas os cristãos judaizantes que estão tentando deturpar a mensagem do apóstolo Paulo e influenciar principalmente os novos convertidos para retornar à mensagem do judaísmo, ou seja, a salvação pelas obras. Ele critica aqui o ritualismo como meio de salvação, no caso a circuncisão, mostrando que é um simples ritual e que não impacta na salvação. O que vale é a verdadeira circuncisão, a circuncisão do coração. A alegria do Senhor, com base na parte A do verso 1, que diz: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Então aqui nós vemos nessa tópico 1, esse reforço. E o primeiro item diz o regozijo espiritual. O apóstolo ensina aqui que a alegria do Senhor é a força que nos faz superar toda e qualquer adversidade. Ou seja, a alegria do Senhor, essa alegria, um fruto do Espírito, essa alegria que vem do Senhor pela salvação, ela é tão forte que leva o salvo, o ser humano, o cristão salvo, a enfrentar as adversidades com a cabeça erguida e confiando na providência e no cuidado de Deus. Paulo dava exemplo, demonstrando alegria ainda que estivesse preso e sofrendo pelo Evangelho. Então Paulo não falava de teoria, como nós vemos muitas pessoas que utilizam a prática teórica, são bons teóricos, bons oradores e influenciam muitas pessoas, mas a sua prática é bem diferente da sua teoria. Ele fala, mas não cumpre aquilo que ele fala. Mas aqui o apóstolo Paulo poderia falar com os filipenses, orientar os filipenses e chamar para o seu exemplo, o seu próprio exemplo, que era um exemplo de alguém que sofria, estava preso, principalmente nesse momento da escrita da carta, e mesmo assim mantinha a sua alegria no Senhor, a sua esperança e mantinha a sua fé em Deus. A alegria como fruto do Espírito. Nós vemos que
Lá em Gálatas, o apóstolo reforça ainda mais essa questão, dizendo que a alegria ela tem que fazer parte, como uma laranja, né? Um exemplo mais conhecido, como os 9 gomos da laranja, um deles, a alegria, como algo integrante do fruto do Espírito. Ou você tem todas as partes dos gomos da laranja, ou você não tem. E a alegria, ela é intrínseca da salvação, a alegria do Senhor. Não quer dizer que você não pode passar por momentos tristes, não pode passar por dificuldades, infelicidades, mas é que mesmo em momentos tristes, mesmo em momentos de saudade, de adversidade, no interior você tem essa alegria que transborda e que lhe dá esperança mesmo diante desse momento e vem confortar. O item 2 diz exortação ao regozijo em meio às preocupações. Aqui eu faço uma complementação, em meio às preocupações, fazendo a junção dos 2 itens das lições bíblicas da CPD, por entender que é mais apropriado. Como eu já disse, eu tenho dificuldade com essas divisões que são colocadas nas lições bíblicas da CPD, em algumas lições, que não responde muito ao tema, no seu geral. Então eu tento aqui fazer o máximo que eu posso para tentar fazer uma conciliação, para facilitar para você, porque se eu fosse comentar esses textos que nós vemos nas lições bíblicas, mudaria praticamente quase todas as lições, os títulos e as divisões. Mas para facilitar para você que é professor, você talvez não há muito tempo que é professor, ou tem alguma dificuldade, ou tem dificuldades na sua formação teológica, então eu procuro seguir o máximo que eu posso a lição bíblica da CPAD para facilitar o seu estudo. Então esse é o objetivo. Quem sabe daqui uns tempos eu possa trabalhar diferenciado para você que vai estar já um bom tempo caminhando conosco e já com a formação, uma base, né, mais aprofundada para nós tentarmos aprofundar um pouco mais. Então a exortação a regozijo em meio às preocupações. Paulo percebeu que em virtude do sofrimento os irmãos de Filipe poderiam ser tomados pelo desânimo. Então o apóstolo Paulo ele tem essa percepção, né, um homem espiritual, entendendo que os filipenses, diante das adversidades que eles estavam por passar, que estavam passando, diante da realidade do apóstolo Paulo, poderiam ser tomados pelo desânimo, e muitos poderiam talvez deixar a própria igreja, a denominação, a sua fé, e principalmente a influência também dos maus obreiros, que nós vamos ver nessa lição. Então ele já antecede proativamente, escrevendo e reforçando, dando ânimo para os filipenses manterem a sua fé. Deus é o nosso conforto, nele podemos confiar e regozijar-nos sempre. 1 Tessalonicenses 5,16. Então em Deus é o nosso conforto. Essa é a grande diferença do salvo. Ele passa por dificuldade, Deus não o tira do meio, ou seja, Deus não tira a hora que vai passar a adversidade, mas Deus permite e passa junto com o salvo nas suas dificuldades, a sua adversidade, dando a ele o conforto. O Brasil, por exemplo, é conhecido como o país do carnaval e o país da alegria. Mas nós vamos ver que muitas vezes isso é uma camuflagem da real situação em que se encontra o país. As dificuldades, tanto sofrimento que nós vemos, e muitas vezes na época do carnaval, na época de algumas festas, nós vemos essas pessoas que sofrem demonstrando a sua alegria, né? Entre aspas, mostrando momentos felizes, animação, mas ao passar esses momentos nós vemos que vem novamente aquela solidão, aquela dor, e por esperar o próximo ano para ter um evento novamente e passa o ano novamente sofrendo. Então nós vemos que muitas vezes esses títulos que são dados ao nosso país, como outros países também em algum sentido, ligando com a questão da alegria, no caso do Brasil, o país do carnaval, o país da alegria, nós vemos que muitas vezes é uma simulação. Mas o Evangelho, ele proporciona a verdadeira alegria, que é aquela alegria interior causada pelo Espírito Santo de Deus e que nos conforta no momentos de adversidade. A alegria cristã é um poderoso imã que atrai as pessoas a Jesus Cristo. Em Gartner, na página 72, é quem faz esse comentário, que essa alegria cristã é um poderoso imã que atrai as pessoas a Cristo. Então nós que conhecemos o Evangelho temos a responsabilidade de demonstrar através de nossa vida, de nossas atitudes diante dos momentos mais difíceis, os momentos mais difíceis da nossa vida ou no meio em que nós estamos inseridos, que nós mesmo passando por essa dificuldade, por adversidade, nós mantemos a nossa fé. Nós temos que manter essa fé, essa esperança que nós temos. Então nós temos que verificar qual tem sido o nosso comportamento no meio que nós estamos inseridos. E aplicação prática, eu pergunto para você, como que você tem se comportado no meio que você está inserido, mesmo no meio da sua família, da sociedade, da escola, do trabalho, em que as pessoas estão olhando para você
para ver uma diferença. Será que você tem feito a diferença? E a alegria do Senhor tem feito parte da sua vida? Sinopse do tópico, página 46 das lições bíblicas. A alegria do Senhor, a que Paulo se refere, se manifesta em meio às preocupações e às aflições da vida.